Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho com você sempre vai ser com a qualidade da informação que eu vou te passar aqui, fechou? Turma, mais um vídeo aqui na semana. Vamos começar a semana compartilhando um pouco desse aprendizado, compartilhando um pouco das percepções e das mudanças que eu venho tendo na minha vida nos últimos meses, nas últimas semanas e nos últimos dias, né? E, cara, tem duas coisas, assim, que, dentre todas esses estudos, essas informações, essas aplicações que eu venho fazendo, assim, tem duas coisas que basicamente são a base de tudo que tá mudando muito pra mim nesses últimos meses, sei lá, nos últimos 3, 4 meses, tá? A primeira delas é um pouco do meu desenvolvimento técnico como copy, e quando eu digo desenvolvimento técnico, eu digo muito mais ligado a alguma coisa prática, do que ligado a algum tipo de informação, algum tipo de estudo específico que eu venho fazendo, sabe? Porque a gente já falou disso outras vezes no canal, mas o que importa mesmo é a praticidade das coisas, né? E eu sinto que nos últimos meses, pelo volume de trabalho, volume de aplicação e pela constância que eu estou tendo com o resultado do trabalho que eu estou fazendo, eu estou tendo um desenvolvimento técnico bem legal comparado a como que eu estava, sei lá, 6 meses atrás. Então, se eu pegar numa escala de como que eu estava 6 meses atrás e numa escala de como que eu estou agora, eu sinto que o meu desenvolvimento técnico ele está sendo bem constante, sabe? Está sendo bem mais intenso nesse sentido. Então tem isso que eu estou sentindo uma diferença grande, e obviamente o contexto disso é por conta dos projetos que eu estou fazendo parte. Hoje tem um projeto que toma 90% do meu tempo e que, cara, é um projeto muito bacana no quesito de aplicação, no quesito de você mudar rápido, no quesito de você fazer, você ver o resultado que você está fazendo, esse tipo de coisa. Isso é muito benéfico, tá? E a segunda coisa, que é uma coisa que diferente de eu simplesmente pensar nessa ideia, ou diferente de eu somente pensar de uma forma isolada para mim, é a questão de você ser um pouco mais produtivo, a questão de você ser um pouco mais eficiente no trabalho que você faz, sabe? Então, é muito diferente de, por exemplo, você ser produtivo, de você pensar nos seus objetivos e de você pensar como que você consegue ser o mais eficiente possível para alcançar determinada coisa quando você está pensando de forma muito isolada, quando você está pensando somente em você, né? Agora, quando a gente começa a puxar isso para uma escala de você trabalhar com pessoas todos os dias, então você, sei lá, tá num projeto onde tem 5, 6, 7, 10 pessoas, e você tem que ser o mais produtivo possível, não somente para você, mas para as outras pessoas também, para que facilite o trabalho de outras pessoas, esse tipo de coisa, é um pouco diferente, né? A escala ela muda, então a maneira como você age muda, você tem que desenvolver uma série de outras habilidades que sozinho você não precisa desenvolver. Então eu sinto que essas são duas coisas que estão bem fortes ultimamente, na minha vida, assim, nos últimos 3 meses. E eu sinto que são coisas muito importantes, tá? A primeira coisa, com relação ao desenvolvimento técnico, qual que vai ser o impacto disso? Além do impacto na minha própria vida, mas o impacto, por exemplo, aqui no conteúdo que eu trago com você. Porque eu vou conseguir trazer coisas muito mais reais, tá? Então, diferente de, por exemplo, eu começar um vídeo falando sobre, sei lá, a estrutura de um anúncio, ele é assim que funciona, um anúncio ele deve começar com um gancho, e o gancho ele deve ser, basicamente, você... É muito mais interessante você começar com uma afirmação ou com uma pergunta, por causa de... Então, diferente de eu tratar tudo numa base de teoria, numa base de conteúdo, eu vou conseguir trazer muito mais coisas reais para você, tá? Porque a demanda tá grande, então o trabalho tá grande, então a aplicação tá grande, o resultado tá grande, então eu tô conseguindo ter muito mais resultado com a praticidade das coisas, com a realidade das coisas. Então eu vou conseguir trazer muito mais conteúdo real para você. Então eu vou falar, por exemplo, turma, eu testei um anúncio aqui, eu fiz um anúncio nesse formato que tinha esse tempo para esse público, nesse contexto, e a gente investiu, sei lá, R$ 2.000 nesse anúncio e ele trouxe um resultado pra gente de R$ 20.000. Vou falar para vocês porque eu acho que ele deu certo, tá? Comparado nesse contexto, nesse mercado, esse tipo de coisa. Então você entende que a probabilidade de você pegar um conteúdo meu, você aplicar e você conseguir ter um resultado na sua vida vai ser muito maior, como eu sempre trato nesse canal. Então, esse vai ser o impacto, provavelmente, nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu vou conseguir tangibilizar muito mais isso e trazer coisa muito mais aplicável para você, de fato, quando o assunto se tratar de marketing de copy. E já na outra questão de produtividade, basicamente conseguir passar o que que eu venho aprendendo, né? A maneira que eu vou lidando com isso, a maneira que a gente está fazendo, tentando ser o mais produtivo possível e espero que isso beneficie você também, tá? Mas hoje em específico eu quero falar sobre essa questão da produtividade e um pouco da minha percepção sobre a diferença que tem você fazer isso de uma forma um pouco isolada para você e de quando você começa a compartilhar esses mesmos objetivos, a mesma rotina basicamente com outras pessoas, né? Então, vamos lá. Novamente, não tenho nenhum roteiro pronto nem nada desse tipo. Basicamente eu vou tentar compartilhar as minhas ideias, compartilhar o que eu penso aqui e basicamente para formular aqui o raciocínio que eu venho ter, tá? Mas primeiro, cara, produtividade, né? A gente costuma ter, pelo menos eu,
tinha uma percepção muito errada sobre esse termo em si, tá? Para mim, produtividade era muito mais ligada a você fazer uma quantidade de coisas enorme, tá? Então, eu pensava, por exemplo, quando eu comecei, principalmente quando eu comecei a trabalhar no digital, que eu tive toda essa mudança de rotina, que você trabalha de casa, então você tem, basicamente, todas as coisas que você faz são dentro da sua casa, e você tem contato com outras pessoas, só que é de forma online, e você tem que tentar alocar tudo isso pra, sabe, dentro de um quarto, num computador, de frente à tela, esse tipo de coisa. Na minha percepção, quanto mais coisas eu fizesse, quanto mais coisas eu estivesse disposto a fazer, quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu fazia, quanto mais eu estava sendo mais produtivo, tá? E não, não necessariamente a produtividade ela tá muito mais ligada a você fazer uma quantidade grande de coisas, mas ela tá muito mais ligada a você fazer a quantidade correta de coisas, sabe? Então não é sobre a quantidade, é muito mais ligada à quantidade, a qualidade das coisas em si que você faz, sabe? E é muito interessante a gente pensar nessa questão da qualidade, quando a gente trata como base também que a qualidade, ela não é somente sobre a eficiência da atividade, mas qual que é a relação entre aquela atividade que você está fazendo e algum objetivo futuro que você estabeleceu, sabe? Então, por exemplo, meu objetivo quando eu comecei no digital era começar a prestar serviço, né? Então, por exemplo, eu comecei estudando, eu comecei pesquisando e o meu único objetivo era, quero arrumar um trabalho, quero fazer alguma coisa. Logo, o que que eu preciso fazer de forma mais eficiente para que eu consiga isso? Procurar serviço, tá? Só que eu comecei a procurar serviço numa quantidade de pesquisa muito grande, muito grande. Eu não tinha nenhuma capacidade técnica. Logo, as pessoas não viam uma capacidade técnica, não tinha um motivo muito plausível para me contratar. Eu não consegui ser muito eficiente nessa atividade. Então, eu comecei a entender que eu precisava desenvolver alguma habilidade técnica. Então, eu comecei a alocar essa. Eu tive essa percepção de que eu precisava ser tecnicamente bom em alguma coisa. E eu comecei a pesquisar, me aprofundar um pouco mais nesses estudos para que eu conseguisse desenvolver essa habilidade. Logo, eu fui mais eficiente. Então, comecei a priorizar não só a quantidade de pessoas que eu ia atrás, mas a relação que eu tinha com os meus estudos, a relação que eu tinha com o meu desenvolvimento técnico em si, e eu consegui ser mais eficiente. Então, eu coloquei na minha rotina que eu precisava estudar tecnicamente, sei lá, para trabalhar como suporte, foi o que eu fiz na época. Então, eu comecei a trabalhar, a pesquisar muito conteúdo sobre suporte, comprei curso sobre suporte, comecei a conversar com pessoas que trabalhavam como suporte, e eu consegui desenvolver uma habilidade mais específica ali e consegui um trabalho. Fui eficiente, eu consegui identificar basicamente o que eu precisava fazer para conseguir conquistar aquele objetivo, e eu comecei a fazer de forma frequente. Eu consegui alcançar o meu objetivo. Depois que eu comecei a trabalhar no digital, obviamente, cara, é muita coisa que acontece. Então você amplia muito mais a sua percepção. A cada conteúdo que você consome, você começa a flertar com algumas outras ideias. Então você está trabalhando como suporte, mas você não está gostando tanto da atividade. Então você pensa em trabalhar como copy, como designer, não sei. Então você começa a estabelecer novos patamares, sabe? Só que independente do objetivo que você tem, independente se é um objetivo profissional, se é um objetivo financeiro, se é um objetivo com relação à sua família, qualquer coisa desse tipo, manter a ideia de que não é sobre a quantidade, mas sobre a qualidade das coisas que você faz, é uma ideia muito interessante, é uma ideia de uma percepção que eu acho muito válida, tá? Porque a partir do momento que a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a deixar de pensar nas coisas de uma maneira muito individual e a gente começa a ampliar. Então a gente pensa, puta, beleza, eu quero chegar em determinado lugar. Aí a gente se questiona, será que eu tenho essa capacidade? Será que hoje eu tenho força, eu tenho ferramenta, eu tenho mão de obra para conseguir chegar nesse lugar? Cara, não tenho. Logo, o que eu preciso desenvolver para que eu consiga chegar nesse objetivo? Eu preciso desenvolver X habilidade, eu preciso ser bom em X coisas, beleza? E não, eu tenho que ir atrás dessa capacidade. Então, logo, isso já me coloca numa posição de que eu não preciso somente trabalhar para alcançar isso, eu preciso trabalhar para desenvolver isso. Então, vai demandar um pouco mais de tempo. Então, você trabalha, você desenvolve aquela habilidade, você vai aumentando a probabilidade de alcançar aquele objetivo, sabe? Então, é muito mais uma percepção de onde eu quero chegar, o que eu preciso ter para alcançar isso, e basicamente você consegue ter uma noção de quanto tempo você vai levar para alcançar aquilo, sabe? Então, você percebe que não é sobre quantidade, é sobre qualidade, porque você prioriza as coisas, você percebe quais que são as coisas mais importantes que você tem que fazer naquele momento, tá? E, cara, é interessante porque quando a gente começa a falar sobre a questão de você ser um pouco mais produtivo, a questão de você priorizar não somente a quantidade, mas a qualidade das coisas que você faz, a eficiência das coisas que você faz, a gente entra numa série de questões, como por exemplo, eu trouxe alguns livros para indicar para você. Eu ia deixar para indicar no final, mas eu acho que vale a pena até falar no contexto. Por exemplo, esse livro aqui. Ele é um livro muito bom, só que ele não é específico sobre produtividade, né? Ele é um livro que ele fala muito sobre foco. Só que você percebe que as coisas elas se interligam 100%. Então, melhor do que você fazer, melhor do que você, por exemplo, focar na quantidade, é você focar na qualidade, você focar na eficiência, mas a partir do momento que você está trabalhando com eficiência em uma atividade específica, a gente tem que aprender a lidar, por exemplo, com foco. A gente tem que aprender a lidar com as distrações, né? Porque a gente fica mais eficiente quando a gente está muito mais focado numa atividade. Então você percebe que começa, a partir do momento que você começa a focar nisso, você começa a fazer, você começa a cavar uma série de coisinhas pequenas que você até então não sabia, mas você percebe que são muito relevantes, tá? Então, existe a questão do foco também, de você conseguir, de maneira muito selecionada e prioritária, focar uma única atividade, tá?
Porque, novamente, sempre vai voltar mais ou menos para esse termo, mas quando a gente pensa que a gente tem que ser eficiente para que a gente consiga alcançar determinado objetivo e a gente precisa, de maneira focada, trabalhar naquilo, a gente tem que saber dizer não a algumas outras distrações que a gente tem. Só que às vezes é muito difícil a gente dizer não, não pela percepção de que a gente é viciado em fazer muitas coisas, mas talvez porque na nossa cabeça a gente acha que é importante fazer outras coisas ao mesmo tempo, ou talvez na mesma medida que a gente faz aquela única coisa, tá? Só que é extremamente importante a gente desenvolver essa capacidade, por exemplo, eu percebo muito isso em mim, de conseguir dizer não a outras coisas. Por exemplo, eu naturalmente, cara, eu gosto muito de estudar, gosto muito de estudar, de sentar, de parar para pensar em alguma coisa, de consumir um tipo de conteúdo, de entender a percepção sobre outras coisas. Mas à medida que o tempo foi passando, eu percebi que, principalmente nessa fase da minha vida, em que eu estou desenvolvendo essa habilidade mais como copy, que eu estou conseguindo ingressar no mercado, que eu estou conhecendo pessoas, eu percebi que o meu trabalho, a minha parte prática do trabalho em si, então de trabalhar, de fazer, de desenvolver um texto, de desenvolver um anúncio, esse tipo de coisa, é muito mais importante do que a qualidade, do que a quantidade de informações que eu consumo. Logo, se eu ficar somente focado na quantidade de informações, em estudo, sem muita praticidade, para essa fase da minha vida não vai ser muito interessante. E é uma tentação muito grande, porque a todo momento eu estou no computador, então a todo momento eu fico muito tentado a abrir uma aba de alguma coisa, colocar uma aula para passar enquanto eu estou fazendo alguma coisa, mas eu sei que numa ordem de prioridade, numa ordem de escala, relacionada ao objetivo que eu quero lá na frente, isso não é tão interessante. Logo, eu tenho que lidar com essa distração que é não ficar a todo momento buscando por conteúdo, não ficar a todo momento focado na parte de estudo. Então, o que que eu consegui fazer com relação a isso? Ao invés de eu ficar a todo momento em paralelo ao meu trabalho, por exemplo, ficar estudando, ficar consumindo conteúdo enquanto eu estou fazendo alguma outra atividade, simplesmente pelo fato de que eu gosto de estudar, eu reservei somente 2 dias da semana para mim ficar muito mais focado no estudo. Não que eu não estude na semana, eu estudo, mas era uma escala muito mais baixa comparada com como eu fazia. Então, por exemplo, hoje eu trabalho de segunda a sexta muito mais focado na parte prática do trabalho, então vou desenvolver, vou fazer, vou pensar em como que eu vou ser mais prático nisso aqui. E no final de semana, sábado e domingo, é quando eu tiro eu reduzo um pouco a intensidade de trabalho para focar um pouco mais na parte do estudo, porque eu sei que é interessante para mim também essa parte do estudo, sabe? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me sinto bem fazendo e eu não quero deixar de fazer, mas numa escala de prioridade e numa proporção de intensidade, o trabalho em si, principalmente nessa fase da minha vida, é muito mais importante, sabe? Então é basicamente você olhar, você ter essa percepção de que existem coisas que você gosta de fazer, mas existem coisas que você precisa fazer naquele momento, dada a realidade que você tá? E a gente tem que lidar com muita frieza, a gente tem que lidar com muita, cara, de uma forma muito mais prática e muito mais numérica, se dizer assim, quando o assunto é isso, tá? A gente tem que ser muito mais racional. Racional, é a palavra que eu tava tentando lembrar. Racional, a gente tem que ser muito mais racional quando o assunto é isso, tá? Porque tendo a consciência de onde você quer chegar, de qual objetivo você quer alcançar, basicamente, você tem que saber o que você vai fazer e você tem que ser muito frio quando o assunto é eu preciso fazer isso e não aquilo no momento, tá? Sabe? Então esse livro, ele trata muito dessa questão de você focar no que realmente importa. Ele até fala que basicamente a capacidade de você ser focado, que foco basicamente não é você fazer muitas coisas, é você basicamente saber dizer não a distrações, né? Então ele trata muito desse tema que é muito interessante. Então, é basicamente isso, mas tudo isso que eu falei, ele se relaciona basicamente com você olhar as coisas de uma maneira mais individual, né? Então, eu usei exemplos de como que eu fazia, usei exemplos de como que eu estou hoje, mas a partir do momento que você começa a trabalhar com as pessoas, você entra em projetos em que você tem que compartilhar das suas atividades com as outras pessoas, a coisa ela muda um pouco, tá? Ela muda um pouco por quê? Porque, cara, a gente, de uma forma muito mais natural, a gente passa muito mais tempo pensando nos nossos objetivos, a gente passa muito mais tempo pensando em como que a gente vai fazer para alcançar uma coisa que a gente quer e como que aquela atividade vai retornar alguma coisa pessoal pra gente, do que a gente pensar numa escala de pessoas, né? Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com pessoas envolvidas todos os dias, estando ali numa intensidade muito grande, eu sinto que a gente precisa desenvolver uma capacidade muito boa de pensamento em grupo mesmo, sabe? Então, pensar basicamente de uma forma que vai muito além aquele objetivo pessoal seu, aquela vontade sua em específica. Então, puta, todo mundo tá trabalhando, todo mundo quer ser tecnicamente bom, todo mundo quer desenvolver uh, uma habilidade ali que vai permitir com que você ganhe mais dinheiro, esse tipo de coisa. Mas a partir do momento que você está trabalhando com pessoas, é muito difícil você conseguir ter um resultado, você conseguir alcançar basicamente os seus objetivos que você estabeleceu ali para o time, esse tipo de coisa, se você simplesmente pensar no seu caso isolado, tá? Porque muitas vezes aquilo que você quer e aquilo que você faz não está ligado basicamente com o resultado com a meta da empresa, com a meta do projeto, com o objetivo do projeto em si, e não está muito ligado com aquele resultado real que vai vir. Exemplo,
Eu quero, por exemplo, ter, sei lá, quero conquistar um nível muito sênior, um nível muito bom como copy, esse tipo de coisa, eu quero que isso me retorne muito dinheiro, por exemplo, eu quero chegar numa posição bacana. Mas possa ser que o projeto, no momento, esteja numa fase diferente. Então, o projeto, ele tá priorizando muito mais você pegar uma atração, você estabelecer no mercado, para depois você focar em dinheiro. Então, você entende como que o seu objetivo, ele deve estar relacionado com o da empresa, porque se do projeto que você esteja, que seja, porque se você começar a pensar muito para fora e ficar muito focado no seu objetivo pessoal, é muito difícil que as coisas se relacionem. Então, nem você vai conseguir andar, nem você vai conseguir pegar uma atração bacana, e nem o projeto que você tá vai conseguir pegar uma atração bacana também, porque vocês estão muito distintos, sabe? Então, é melhor que focar cada um para um lado, cada um de uma forma diferente, cada um tem um pensamento diferente, é todo mundo tá muito alinhado com relação ao que quer alcançar, e, cara, todo dia todo mundo trabalhar em prol disso, sabe? E a partir do momento que você começa a trabalhar em conjunto, igual eu tinha mencionado, existe muitas coisas que é diferente de você trabalhar de uma maneira muito individual. A primeira é a compreensão de tudo que você está fazendo, né? Então, você compreende que você tem um objetivo, que aquele objetivo ele vai muito além do seu objetivo pessoal e que alcançando aquele objetivo você vai se beneficiar muito, sabe? Só que para que você consiga definir esse objetivo, você precisa estar em conjunto com essas pessoas. Então, você prioriza coisas diferentes de que você faria se você fosse fazer de uma maneira muito individual. Mas existe a questão também de como que você faz o trabalho no dia a dia, tá? E quando a gente trabalha todos os dias com pessoas, quando a gente trabalha todo dia com um grupo de pessoas que estão ali todos os dias com você, esse tipo de coisa, cara, eu percebo, pelo menos comigo, eu percebi que a gente tem que desenvolver uma compreensão muito grande em como que a gente lida no dia a dia. Então, por exemplo, antes, o que que eu fazia? Sei lá, eu peguei um cliente aqui, eu vou desenvolver um funil de vendas para esse cliente, vou fazer todas as etapas aqui e tudo, basicamente. É eu, com a minha percepção de mercado, com a minha percepção, com o meu conhecimento, com o meu repertório, pensando em tudo isso e como que eu vou desenvolver, eu simplesmente faço. E eu faço a cópia do meu jeito que eu estou acostumado, eu desenvolvo basicamente de um jeito que eu consiga entender. Então eu que vou fazer o design, então eu já faço a cópia, eu faço o design, eu preciso dessa informação, não preciso de outra coisa, esse tipo de coisa, e papapá. Só que quando você começa a trabalhar com pessoas, você percebe que as pessoas elas não têm a mesma percepção que você sobre determinadas coisas. Então, talvez eu fazer uma cópia da forma que eu faço, eu abrir para mim, cara, se eu abrir um documento, literalmente nomear qualquer etapa daquele funil que eu tô fazendo, começar a escrever, tá tudo bem. Só que às vezes o cara que vai desenvolver a arte, o cara que vai fazer a edição do vídeo, esse tipo de coisa, ele não tem a mesma percepção que você. Logo, você tem que estar muito alinhado com ele, por exemplo, qual que é a percepção dele sobre a atividade em si. Porque você facilita o trabalho dele quando você consegue entender isso. Então, ao invés de você simplesmente abrir um documento e começar a escrever copy porque você entende assim, é você abrir, você separar por etapas, você colocar basicamente em quadrantes. Então, essa parte do texto, eu pensei em aparecer uma imagem assim. Essa parte aqui do texto, nessa minutagem e tal, eu pensei em colocar um efeito mais ou menos assim. Essa página de vendas, eu peguei a referência dessa outra página de vendas. Então, você facilita o trabalho de outras pessoas, sabe? Então, é você passar a olhar o seu dia a dia, a sua atividade, tudo que você faz de uma maneira que vai muito além do individualismo em si, sabe? Então você começa a olhar, entendendo que tem outras pessoas envolvidas, outras pessoas que vão ter contato com aquilo que você está fazendo e que você precisa facilitar ao máximo isso para que todos consigam caminhar juntos, sabe? Então você desenvolve um pouco dessa questão dessa compreensão, você desenvolve um pouco dessa habilidade de ser um pouco mais compreensivo nesse sentido, sabe? E de entender que você precisa, para que todos consigam caminhar de uma maneira muito eficiente, quando eu digo eficiente, eu digo alinhada ao único objetivo, para que você consiga fazer com que seja o mais provável possível, para que a probabilidade de vocês alcançarem o objetivo, para que a probabilidade de vocês conseguirem chegar em determinado lugar seja ainda maior, sabe? Então, diferente de você simplesmente pensar em uma maneira em como que você vai fazer, em como que você vai alcançar, de uma maneira muito individual, eu sinto que quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha em um grupo de pessoas e todo mundo trabalhando todos os dias em relação àquilo ali, para que aquilo seja frequente, para que todo mundo consiga se sentir satisfeito no final, na questão de satisfeito, na questão de, cara, conseguimos atingir um resultado legal, é necessária essa compreensão, sabe? De que cada um tem os seus objetivos, cada um pensa da forma que pensa, e obviamente isso é natural, é normal, cada um tem os seus objetivos pessoais, mas que mais importante do que os seus objetivos pessoais no momento, já que você está se colocando à disposição para trabalhar com essas pessoas, é você parar para pensar qual que é o objetivo central do negócio em si, do projeto em si, sabe? E dessa forma você consegue se alinhar com todo mundo e você aumenta a probabilidade de alcançar. E obviamente quando isso for alcançado, quando isso for estabelecido e quando vocês conseguirem chegar nesse lugar, vocês beneficiem também, sabe? Então, eu percebo que quando a gente fala de produtividade, a gente fala de conseguir alcançar esse tipo de coisa de uma maneira mais efetiva, né? Não que você não conseguiria, por exemplo, alcançar aquele resultado sozinho, mas a partir do momento que você está com pessoas, você está envolvida nesse tipo de coisa, você é obrigado a pensar diferente, tá? Você tem que desenvolver essa capacidade de pensar de forma diferente e que isso é muito distinto de você fazer isso sozinho. E, cara, isso ficou muito
ficou muito palpável para mim, porque quando eu comecei, por exemplo, eu comecei trabalhando com pessoas, né? Então eu comecei entrando num projeto onde tinha várias pessoas envolvidas, eu era o suporte, eu era a pessoa, a parte pequena do projeto, e quando eu digo pequena, não de posição, de posição que não da atividade que eu estava fazendo em si, não que o suporte ele seja pequeno, mas da posição que eu me encontrava. Tinha outros suportes, mas eu era o suporte do auxiliar que ficava no cantinho ali, sabe? Então, quando eu comecei, basicamente, eu tive que desenvolver um pouco desse pensamento, eu tive que desenvolver um pouco dessa percepção sobre você trabalhar com pessoas, mas teve um momento, literalmente, que eu parei de trabalhar com um monte de pessoas envolvidas e eu comecei a pegar os meus projetos. E aí eu fiquei muito focado nas minhas percepções, e, cara, eu quero que esse projeto ele chegue nesse nível, eu quero que ele faça isso, porque isso está relacionado com o meu objetivo pessoal, esse tipo de coisa. Mas a gente percebe que a gente fazendo sozinho, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue desenvolver, a gente consegue ter um resultado, mas a partir do momento que a gente se coloca à disposição para trabalhar com outras pessoas e para compartilhar a parte dessa jornada, a gente consegue não só chegar mais longe, mas a gente consegue ser mais eficiente, né? Então, nosso desenvolvimento, ele aumenta, a nossa percepção, ela amplia muito, e tudo isso é muito benéfico, sabe? Mas, cara, é isso. Bom, esse livro aqui, ele é um livro Nossa, faz tempo que eu não leio esses livros aqui, eu vou apresentar os três pra vocês, mas faz bastante tempo que eu li eles. Mas esse livro aqui, do Daniel Goleman, ele é um livro muito interessante para você pensar em como que você consegue ser muito eficiente nas suas atividades no dia a dia. Então ele fala sobre foco. Então ele fala que foco é sobre você dizer não, e basicamente ele é muito pautado em como que você torna muito insignificante as suas distrações, sabe? Então, ao invés de, novamente, aquele exemplo que eu usei, então, ao invés de eu abrir uma aba de estudos, numa aula de copo, numa formação, a formação de copo, por exemplo, que é uma coisa que eu sou muito tentado a fazer, e ao invés de eu abrir essa formação e enquanto eu estou trabalhando, eu ficar focado também, ficar dividindo uma intenção, eu focar num único objetivo e estabelecer um único momento para me fazer essa outra atividade aqui, sabe? E você ter noção de que numa escala de prioridade, talvez a atividade prática seja mais importante do que o estudo, sabe? Do que você fazer as duas coisas em conjunto. Então, é um livro muito interessante nessa questão. E eu acho que vai ser muito proveitoso se você reservar um tempo seu para ler. Esse outro livro aqui, cara, é um clássico. É um clássico. Todo mundo fala muito desse livro, as pessoas elas costumam falar bastante. Eu já li esse livro acho que umas 3 vezes. E ele foi muito interessante para mim também, que é A Única Coisa, tá? Ele tem aquela imagem que é muito. Cara, eu tenho certeza que se você basicamente tem algum tipo de interesse com relação a. Não só a marketing, mas a um pouco mais de desenvolvimento, assim, você já deve ter visto essa imagem. Mas eu tava procurando ela aqui, mas eu não achei. Mas é uma imagem que eu acho que vai definir aqui, vai ficar até mais fácil a compreensão. Aqui. Cadê? Não é exatamente essa imagem. Pera aí, eu vou tentar achar aqui. Mas enfim. Ele é um livro que ele fala muito dessa questão de você priorizar cada atividade também, sabe? Então ele pega numa escala de que basicamente você faz uma lista das coisas que você tem que fazer e aí você seleciona quais são essas coisas. Só que a partir do momento que você tem claro quais são as atividades que você tem que fazer e que tem a relação com... Eu não achei a imagem em si, mas ó, imagina, por exemplo, que isso daqui ele é um círculo, tá? Então a gente tem... Pra facilitar, eu vou fazer aqui, ó. A gente tem um círculo. E aí a gente tem uma série de setinhas que significam basicamente as nossas atividades, tá? Então, por exemplo, esse daqui, por exemplo, é você, tá? Aqui é você e aqui são as suas atividades. Então, é você pensando em todas as atividades que você tem que fazer, só que cada uma dessas atividades, elas estão apontadas para lados opostos, tá? Então, você, sei lá, quer crescer na carreira. Isso é uma setinha. Mas você quer conciliar muito bem o seu tempo com a sua família. Essa daqui é outra setinha. Mas você precisa lidar bem com as suas finanças. Esse daqui é outra setinha. Então, é tudo muito distinto, sabe? São as atividades que você tem, os afazeres que você tem, e você tentando conciliar tudo isso, sabe? Então ele fala que existe uma lista de atividades, existe uma lista de coisas que você tem que fazer, obviamente, mas que você deve saber quais que são importantes, quais são as atividades chaves e quais são basicamente os comportamentos que você tem que ter, dado o momento que você está passando, sabe? Porque você aumenta a sua eficiência, você aumenta a probabilidade de você alcançar um objetivo e de você ter tempo e disposição para dar atenção para as outras coisas depois, quando você prioriza da maneira certa, né? Mas isso muda conforme o contexto, isso muda conforme a etapa da vida que você tá, e esse tipo de coisa, mas ele é um livro muito interessante nesse sentido, tá? Para você saber priorizar o que você tem que ser feito, o que tem relação com algum objetivo, tá? Então, o que é importante para mim, talvez não seja importante para você, dado ao seu contexto, sabe? Eu tô numa fase diferente da sua, então, por exemplo, você tem que saber adequar essas coisas e levar isso em contexto. Esse outro livro, O Efeito Cumulativo, ele não é um livro sobre produtividade em si, mas ele é um livro, cara, que de maneira, eu lembro muito aleatória, eu lembro que ninguém me indicou esse livro, eu lembro que eu vi esse livro,
Eu não lembro se eu tava. Se eu tava vendo um. Não sei se foi. Eu tava scrollando no Instagram, uma coisa nesse sentido, mas sei lá, faz um ano e pouco que eu comprei esse livro. E eu lembro que eu vi ele, assim, não foi ninguém que me indicou, não tinha visto em nenhum podcast, nem nada desse sentido, mas eu vi ele e eu comprei simplesmente pra ver se ele era bom, pra ver se era interessante. Eu gostei muito dele, sabe? Ele não é sobre produtividade em si, então sobre como que você consegue ser um pouco mais eficiente naquilo que você tá fazendo, mas ele mostra o poder de você fazer repetidas coisas todos os dias, sabe? E melhor do que você fazer repetidas coisas todos os dias, como que você consegue fazer coisas boas, e coisas boas é relacionado aos seus objetivos. Então, se você quer, sei lá, ser rico financeiramente, existe uma série de coisas que você tem que fazer, que você deve fazer, que você tem que desenvolver para conseguir ser rico financeiramente. Então, é você conseguir aumentar o preço do seu trabalho, você aumenta o preço do seu trabalho, você consegue trazer mais dinheiro, mas você precisa alocar bem esse dinheiro, e tudo isso exige o quê? Exige comportamento, exige decisões. Então ele fala como que é importante você acumular, literalmente todos os dias, você empilhando boas decisões, sabe? Porque à medida que você vai passando o tempo, à medida que você vai vivendo a sua vida, você vai acumulando essas boas decisões e você aumenta a probabilidade de chegar. Ao passar, sei lá, 5, 6, 10, ele usa muito exemplo do longo prazo. Então, sei lá, você ler todos os dias. É diferente de você parar e você querer muito resultado disso no período de 6 meses. Mas se você faz isso por 10 anos e você olha para trás, você tomou essas decisões todos os dias, todo dia você teve o comportamento de parar um pouco, de ler um pouco, de estudar um pouco, e você olha isso numa escala de 10 anos, que é uma escala muito longa de tempo, você consegue ter um resultado muito absurdo, sabe? Na questão da sua percepção, na sua questão do resultado da sua vida em si. Então ele prioriza muito essa questão de você, sabe? Você tem que saber o que você tem que fazer, você tem que saber basicamente qual que é a relação com isso que você está fazendo, com o objetivo que você queira, e você tem que fazer isso de maneira ilimitada. Você não tem que colocar um tempo para você ler, você não tem que colocar um tempo para você treinar, esse tipo de coisa. Você só tem que fazer isso como se fosse um estilo de vida. E que você fazer essas repetidas coisas todos os dias, tem um efeito cumulativo muito grande, né? Então o resultado disso ele acaba sendo muito desproporcional, porque vira uma bola de neve muito positiva, sabe? Então ele bate muito nessa tecla e eu acho muito interessante também, fechou? Turma, basicamente essa é a percepção que eu queria trazer aqui para vocês. Eu pensei muito mais em trazer um pouco dessa percepção, em falar essas duas coisas informativas, né, que são duas coisas que estão mudando muito para mim, que é a questão do trabalho técnico em si e a questão de eu estar tendo que novamente me realocar, entender como é que funciona um projeto numa ótica de pessoas e não muito mais na questão de você fazer uma coisa simplesmente por você estar fazendo de maneira individual para você, sabe? Então são duas coisas muito fortes que eu percebo que está acontecendo comigo nos últimos 3, 4 meses, basicamente, e eu queria compartilhar um pouco disso com você, tá? Então, para ficar de resumo, assim, diferente de você simplesmente fazer uma coisa, você fazer as coisas de forma muito isolada, pensando somente em você, é você começar a fazer essas coisas, priorizar as coisas com base em outras pessoas, sabe? E muda totalmente. Uma coisa é você ser produtivo com você, outra coisa é você trabalhar com pessoas, você tá, por exemplo, um relacionamento, esse tipo de coisa, quando envolve mais pessoas, né? Só que, obviamente, facilita muito você ser produtivo com pessoas, produtivos em um projeto, esse tipo de coisa, quando você já tem a percepção do que é ser produtivo com você mesmo, né? Então, independente, não subestime, não negue o fato de que você precisa pessoalmente ser produtivo. Você tem que sim pensar nos seus objetivos, em como você vai alcançar eles, mas você deve ser um pouco mais compreensível e flexível para compartilhar disso também com outras pessoas, que existem pessoas que vão estar no seu caminho, existem pessoas que vão estar no processo com você, e para que seja o mais eficiente possível, você precisa estar olhando para o mesmo lado e trabalhando em conjunto para que isso seja possível, tá? E você só consegue fazer isso quando você para de olhar de uma forma muito individual para você, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido passar, basicamente, a percepção que eu tenho sobre o tema. Espero que isso tenha sido benéfico para você, tá? E é basicamente isso. Eu espero que você tenha, agora são 6h05 da manhã, espero que você tenha uma excelente semana, que você consiga, basicamente, alcançar o que você está se propondo a fazer. E a gente se fala, fechou? Caso tenha alguma indicação, eu sempre falo isso, porque tem pessoas ou outras que vêm e indicam, caso tenha alguma indicação, feedback, qualquer tipo de sugestão para vídeo, para tema de conteúdo aqui, cara, pode trazer que eu vou considerar sim, tá? Se for uma coisa que eu considero que eu tenho um pouco de bagagem para falar e eu me senti um pouco confiante para falar sobre o tema, obviamente eu vou falar sobre ele sim, fechou? Então a gente se fala, tenha uma ótima semana e até semana que vem. Falou!